Então, meus amados, eu terminei o vídeo aqui porque eu entrei aqui no condomínio aqui, onde eu vou fazer um bico aqui, né, a glória de Deus. E eu deixo para vocês aí essa mensagem de reflexão aí, né. E esse rapaz aqui, que eu tô aqui fazendo ele ligou para mim, ele é lá da Itália lá, falou assim: Alex, lembra de mim? Falei, lembro. Eu tô com um piso lá na minha casa lá, no fundo da minha casa, seu inquilino tá morando lá. Eu vim da Itália, eu tô aqui em Araras aqui, eu vou voltar quinta-feira, no caso ele tá voltando hoje pra Itália. Isso foi na segunda-feira, ele mandou mensagem. Há quase 3 anos eu fiz um serviço, uma reforma na casa dele aqui, né? E ele lembrou de mim novamente, né? E aí ele ligou pra mim. Como é importante a gente terminar aquilo que a gente começa, né? E eu deixei essa reflexão, essa mensagem para vocês aí. É uma palavra um pouco dura aí, mas ela não é minha, irmãos. A palavra é de Deus, tá? Então pra gente cuidar, pra gente ter aí um renovo com Deus, nós temos que obedecer a sua voz. Temos que obedecer aí a sua palavra, obedecer a voz do Espírito Santo, ter o discernimento daquilo que a gente vai falar, daquilo que a gente vai ouvir, né? Analisar a profecia e não julgar o profeta, né? Temos que tomar muito cuidado com isso daí. Então eu deixo para vocês aí esse vídeo, essa reflexão aí. Terminei o vídeo ali atrás ali por causa que eu ia falar na portaria ali. E eu creio que está chegando um tempo para todo mundo, né? Para aqueles que buscam a palavra, para aqueles que ajudam ao próximo, como a si mesmo, né? A Bíblia fala que aquele que ajuda ao próximo é aquele que ama a si mesmo, né? Então, assim, eu deixo para vocês aí essa reflexão aí, essa mensagem. Não desanime, né? O inimigo ele vai sempre lançar seta, jogar seta na sua vida, na sua família, para querer destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir, né? Essa é a função dele, né? A Bíblia fala que lá em Ezequiel, ele, ele era tudo lá em cima no céu, né? Ezequiel começa a falar um pouco, daqui a pouco Deus começa a falar, né? Deus toma ali e começa a falar sobre o que ele era, né? Ele era, se não me falha a memória, um serafim lá. Ele era uma pessoa que um anjo que cuidava do louvor. Cuidava do louvor, tinha tudo na mão dele, ele tinha tudo, né? Ele tinha tudo. Um exemplo aqui, né? Abrindo parênteses aqui, a mesma coisa de você dar um cartão para uma pessoa sem limite, né? Na verdade, sem limite, assim que eu falo, de gastar, né? Porque o sem limite que a gente fala assim, não é... Sem limite é uma coisa que não tem limite, um exemplo. Você vai dar um cartão para pessoa que não tem limite? É um cartão que tem assim, um exemplo assim, você pode gastar lá o tanto que for. Esse cartão aí, ele é sem limite, né? A linguagem que a gente fala lá no norte lá. Mas é um cartão com muito dinheiro. Então ele tinha tudo isso daí. Ele era uma pessoa que cuidava do louvor, ele era uma pessoa que tinha tudo ali com Deus, mas infelizmente ali ele acabou perdendo tudo ali, né? Porque a Bíblia fala que ele queria subir um altar acima de Deus. Ninguém sobe um altar acima de Deus não, irmão, né? Não queira fazer aquilo que ainda não é para você fazer. Não queira puxar o tapete de ninguém. Não queira você aí que é obreiro, não queira fazer aquilo ainda que não é o seu chamado ainda, né? A Bíblia fala lá sobre os cinco dons, né? Sobre o pastor, o que ensina, o mestre, né? Sobre o apóstolo, sobre o evangelista, e acho que tem 5 lá, a Bíblia fala. Se você é evangelista, continue sendo evangelista. Se Deus te chamar para pastor, você vai ser um pastor, né? Porque tem gente que é assim, amados, é evangelista, mas se você der uma igreja para ele cuidar, ele vai matar a igreja. Tem gente que infelizmente é dessa forma. Se você dá uma igreja para ele cuidar, dá um cargo de pastor, ele vai matar a igreja. Infelizmente, a própria Bíblia fala, né?
Tem gente que, se você for dar uma situação para ele ensinar sendo mestre, se ele não tiver aquele chamado ali, ele vai matar a igreja também. Então assim, cada um na sua posição naquilo que Deus chamou. Se você é diácono, continue sendo diácono, não queira ser um presbítero. Se você é presbítero, não queira ser um evangelista ainda naquilo que você não alcançou, né? Então assim, cada um no seu patamar, cada um na sua escala. Se você é um auxiliar de diácono, seja ainda um auxiliar de diácono, você vai alcançar, né? Se você é pastor, se Deus te chamou para ser pastor, você vai ser pastor. Se Deus te chamou para ser apóstolo, como ele chamou o apóstolo Paulo, os outros, você vai ser. Se Deus não te chamou, irmão, não pega uma garrafa de óleo aí, estão muitos fazendo isso daí, né? E jogue lá e vá abrir a igreja. Não faça isso. Não faça isso porque, primeiramente, você tem que ter uma pessoa ali te ungindo ali, né? Como a Bíblia fala que Samuel foi ungir Davi, né, para ser rei, mas naquele momento ele não foi rei, apenas ele foi ungido, né? Mas ele foi ser ali rei ali a partir de muitos anos, né? Para se tornar um rei, para se tornar uma pessoa ali, né, comandando pelo Senhor ali aquele povo ali, né? Então assim, não faça nada antes do tempo. Como eu mandei no primeiro vídeo, Eclesiastes 6, deixa Deus fazer no tempo dele certo na sua vida, tá? Não, porque não vai dar certo, tá? Por quê? Porque você não vai, se você come, se você coloca um exemplo lá, você tira uma fruta lá do pé, um mamão verde, você não vai comer ele verde, você vai esperar ele amadurecer. Espere esse amadurecimento espiritual de Deus, que Deus ele vai te recompensar na hora certa, no momento certo. Ele vai te colocar onde você quer que seja. E que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, viu? E nessa manhã eu deixo para vocês essa mensagem. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Não queira subir antes do tempo, porque você pode estar indo para um outro lugar e esse lugar ele é atalho, não é o caminho certo de Deus. Se só tem um caminho, que é o Senhor Jesus. Tá bom? Então Deus ele sabe todas as coisas. João capítulo 14, se não me falha a memória, versículo 5 em diante, vem falar ali, né? O Senhor ia e também fala para ele, onde eu irei? Né? Nós não sabemos o caminho. E o Senhor explica para ele, né? Mais interessante que os discípulos andavam com Jesus e não conheciam o Senhor, as maravilhas, né? Até quando o Senhor vê ali aquela figueira ali, vê aquela árvore ali, e aquela árvore não tem fruto e automaticamente aquela árvore seca, os discípulos se maravilham, quem é esse, né? Esse é o nosso Deus, né? Ele tem o poder para dar vida e para restaurar aqueles que necessitam. Tá bem, meus amados? Deus abençoe todos. Tenha uma ótima quinta-feira. Mais tarde tem mais vídeo, amanhã a gente coloca mais vídeos. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês.